Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós agora vamos estudar a morfologia. Nós já estudamos a fonologia, que é a parte que estudava os sons da língua. Agora vamos estudar a morfologia. O que é a morfologia? É a parte da gramática que estuda os morfemas, ou seja, as partes que formam as palavras, e como que essas partes se relacionam entre si, formando, por exemplo, classes gramaticais, formando adjetivos, advérbios. O morfema, ele é a unidade mínima dotada de significado, que integra, ou seja, que forma o vocábulo. Então observem, o fonema ele não tinha significado, já o morfema possui significado. Vamos olhar aqui a diferença. Fonema é a menor unidade sonora, porque ele é falado, não significativa. Ou seja, se eu chegar para você e disser a, i, isso não tem significado nenhum. Já o morfema, quando ele é integrado a uma palavra, ele tem um significado, porque ele é a unidade mínima dotada de significado. Olha aqui o exemplo. Quando eu pego o i de irreal, esse i é apenas o som da letra i. Isso não tem significado, é um fonema. Agora, quando eu pego esse i como morfema, ou seja, como uma parte da palavra, esse i está indicando alguma coisa, tem sentido, tem significado, o significado de negação. Eu estou dizendo que aquilo não é real. Agora vamos estudar os principais morfemas. O primeiro e o principal é o radical, que também é chamado de morfema lexical. Ele vai indicar a origem da palavra e o seu significado geral. Reparem aqui, casa, casebre, casinha, casarão. Em todas essas palavras, eu tenho a ideia de residência, de lugar onde eu moro. Isso está presente aonde? No radical. Porque é ele que traz esse significado. Essas palavras que possuem o mesmo radical formam uma família de palavras, tá bom? E as palavras dessa família são chamadas de cognatas. Então eu posso dizer que casa é cognata de casebre. Agora vamos estudar a vogal temática. A vogal temática ela forma o tema. O que é o tema? É a base para que aquela palavra que está sendo formada receba outros elementos, para que ela possa receber outros morfemas. Então, o tema é o radical mais a vogal temática. As vogais temáticas, elas se diferenciam. Elas podem ser nominais ou verbais. As verbais nós vamos ver daqui a pouco. A vogal temática nominal, ela aparece em substantivos. Nada indica, ou seja, ela não tem indicação nenhuma quando ela está no substantivo. Então observa aqui o exemplo. Mesa, pente, copo. Essas três vogais finais não estão indicando nada, estão apenas finalizando essa palavra, formando tema. Elas não indicam número, se está no singular, se está no plural, elas não indicam gênero, se é masculino, se é feminino. Então, vogal temática A, vogal temática E, vogal temática O, e nós vamos dizer que essas três vogais temáticas são nominais, porque elas estão em substantivos. Quando eu já tenho a vogal temática verbal, agora sim elas vão indicar alguma coisa. Obviamente, ela aparece, né, a vogal temática aparece nos verbos e elas indicam para a gente a conjugação daquele verbo. Então, olha aqui embaixo. Amar, vogal temática A, verbo de primeira conjugação. Vender, vogal temática E, verbo de segunda conjugação. Partir, vogal temática I, verbo de terceira conjugação. Então, a vogal temática nos verbos, ela vai indicar a conjugação.
Para você achar a vogal temática original daquele verbo, você tem que levá-lo sempre para a forma infinitiva, que é essa aqui que termina com R. Amar, vender, partir. Professor, todas as formas verbais, quando elas estão conjugadas, elas vão ter vogal temática? Não, nem todas. Olha aqui o exemplo. Eu canto, tu cantas. Em eu canto, esse O não é vogal temática, ele é uma desinência, é um outro morfema que a gente vai estudar mais lá para frente. Já no caso de cantas, esse A é sim uma vogal temática. Então eu vou dizer que a forma canto é atemática, ou seja, não possui tema, porque não tem vogal temática. Já a forma cantas, ela é temática. Por quê? Porque ela possui a vogal temática, sendo canta o tema. Vamos lembrar que o tema é o radical mais a vogal temática. Agora vamos falar das desinências. As desinências são morfemas que indicam categorias gramaticais. O que são categorias gramaticais? São noções. Por exemplo, a noção de gênero, se é feminino, se é masculino, a noção de número, singular ou plural, a noção de modo, se é indicativo, subjuntivo, imperativo, a noção de tempo, se é presente, pretérito, se é futuro. A ideia de modo e tempo só aparecem nos verbos, tá bom? As desinências, elas podem ser nominais ou verbais. Quando elas são nominais, elas indicam gênero, ou seja, se é feminino ou masculino, ou indicam número, se é singular ou plural. Pode indicar os dois também juntos, tanto o gênero quanto o número. Aonde? Ou melhor, onde? Em substantivos, pronomes, numerais, adjetivos. Olha para cá. Garota. Esse A final está indicando que esta palavra está no feminino. Então, esse A é uma desinência de gênero. Garotos. Esse O está indicando que a palavra está no masculino. Então, é uma desinência de gênero. Esse S está indicando que essa palavra está no plural. Então, esse S é uma desinência de número. Atenção! Não podemos confundir vogal temática com desinência nominal. Qual é a dica que eu dou para vocês? Vamos já para o exemplo aqui direto. Quando eu tenho o par masculino e feminino, eu vou ter desinência. Olha aqui, a palavra moça terminou com A. Mas eu tenho masculino para moça? Tenho, eu tenho moço. Então esse A e esse O são desinências de gênero, porque esse A está dizendo que a palavra moça está no feminino e esse O está dizendo que a palavra moço está no masculino. Já no caso da palavra mesa, eu não tenho meso, eu não tenho masculino. Então esse A só pode ser vogal temática. Agora vamos estudar as desinências verbais, que obviamente aparecem nos verbos. Elas indicam modo e tempo, são as chamadas desinências modo-temporais, e indicam número e pessoa, são as chamadas desinências número-pessoais. Olha aqui o exemplo. Amávamos. Eu tenho até o M, que é o radical, o A, que é a vogal temática, ama, que é o tema, e tenho a desinência vá e a desinência mos. A desinência vá, ela só aparece quando eu conjugo esse meu verbo no pretérito imperfeito do modo indicativo. Por isso que ela é modo temporal. Ela só vai aparecer nesse modo, nesse tempo. Já o mos está indicando o número e a pessoa. Toda vez que eu tenho mos, amamos, cantávamos, pegaremos. Isso quer dizer o quê? Primeira pessoa do plural. Então, essa desinência está indicando o número e a pessoa. Por isso que ela é número pessoal. Pessoa é pessoa do discurso. Primeira, segunda ou terceira. Eu, tu, ele, nós, vós, eles.
Agora vamos estudar os morfemas chamados afixos. Os afixos são morfemas que concedem ao radical um acréscimo de sentido. Ou seja, eu não posso dizer que o afixo muda o sentido de uma palavra, mas eles acrescentam um sentido novo. Quando eu coloco esse afixo no início, ou seja, antes do radical, o afixo passa a ser chamado de prefixo. Quando eu coloco esse afixo depois do radical, ele é chamado de sufixo. Normalmente, as gramáticas não vão chamar de afixos, já vão chamar direto de prefixo ou de sufixo. Olha aqui o exemplo. Eu tenho infeliz. O prefixo in trouxe uma ideia de negação. Aquela pessoa não é feliz. Já que, felizmente, mente, eu tenho um sufixo que está indicando que o modo está formando um advérbio. Esse é o sentido. Está indicando o modo. Como foi colocado depois do radical, ele é um sufixo. Agora, duas observações finais. Em alguns substantivos, aquela vogal final, ela pode aparecer tônica, ou seja, forte, com acento. Quando ela é tônica, ela não é vogal temática. Ela faz parte do radical. Então, olha aqui, a palavra sofá, a palavra maré, esse E final, esse A final, eles são tônicos, eles são fortes. Eu também tenho, por exemplo, urubu, abacaxi, esse I final, esse U final, eles são partes do radical. Eles não são vogais temáticas. E a outra observação. Algumas palavras podem possuir uma vogal de ligação ou uma consoante de ligação. Para quê? Para unir os morfemas. Para garantir uma eufonia. O que é eufonia? Um bom som. Para a gente conseguir falar aquela palavra da melhor forma. Então, olha aqui exemplos de consoantes de ligação. Paulada, chaleira. Ó, eu peguei pau e juntei com ada. Pauada. Fica estranho. Então a gente colocou esse L, que é uma consoante de ligação. Paulada. Chaleira. Eu peguei o sufixo eira e a palavra chá. Chaeira. E ia ficar estranho. Então, colocou esse L, chaleira. E já aqui eu tenho vogais de ligação. Eu peguei a palavra café e juntei com cultura. Cafeicultura. A palavra gás e juntei com metro. Gasômetro. Então aqui eu tenho exemplo de vogais de ligação. E agora vocês vão receber depois alguns exercícios para vocês fixarem esse conteúdo de morfologia. Desejo para vocês bons estudos.